Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente o amor de Deus nos permite perdoar e ir em frente. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O perdão. Eu acredito que não existe maior prova de amor que o perdão. E não foi à toa que a palavra de Deus nos ensina: quem muito ama, muito perdoa. E o que é perdão? É a decepção de saber que alguém que nós gostamos pode muitas vezes contrariar os nossos pensamentos, as nossas expectativas. Só que aí fica uma pergunta: você saberia viver sem essa pessoa? Então, quando nós não conseguimos viver sem, o perdão ele serve como ferramenta. É ele que repara, é ele que cura. E quantas vezes nós não precisamos desse perdão, do perdão de Deus? Porque mesmo sabendo aquilo que é certo, nós fazemos o errado e depois nos arrependemos. A vida sem o perdão, ela não teria sentido. Cada vez que nós perdoamos alguém, de alguma forma nós ressuscitamos aquela relação. Quantas amizades não terminaram por falta de perdão? Uma pessoa que você convivia todos os dias, dado momento, não olha mais nem na cara e é como se aquela pessoa nem existisse. Será que isso é a voz do amor ou é a voz do orgulho? Será que realmente vocês foram amigos ou era interesse? Porque se a vida ela é única, as pessoas elas são únicas. Faz sentido? Se não existisse o perdão, ao longo da vida eu iria acabar num mundo feito de solidão. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ficar muito bem claro. Vamos imaginar que você tivesse o poder e você vive num lugar onde existe uma prisão. Todas as vezes que uma pessoa fizer o que você não gosta, você não precisa perdoar. Você pode pegar e colocar essa pessoa dentro da prisão como punição. E você vai vivendo e cada vez que você encontra uma pessoa que fez o que você não gosta, você manda para esse lugar. Vai dar um tempo onde todas as pessoas estão dentro dessa prisão e você está sozinho, fora dela. Porque todas as pessoas que você deveria ter perdoado e amado, você castigou. E será que não é esse o sentido muitas vezes da nossa vida, estar como ela está? Porque ao invés de amar, a gente sempre preferiu condenar. O amor ele se torna mais forte quando ele passa pela experiência do perdão. Só que a pergunta que eu vou te fazer é que nós precisamos entender que perdão é esse que Deus fala. Será que o perdão ele serve para todo mundo? Será que em todos os instantes e de todas as maneiras e para todas as pessoas vai funcionar? A primeira coisa que a gente precisa entender é que só consegue perdoar aquele que está com Deus. O começo da frase é: somente o amor de Deus nos permite. Sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, nós não conseguimos perdoar. Por quê? Porque a nossa humanidade ele não tolera isso. É como se viesse aquela velha frase: nossa, você vai perdoar ele, você está sendo feito de trouxa. Quantas vezes a gente já não escutou isso? E aí fica lá sofrendo, pensando, morrendo de saudade. Só que a questão é que nem todo mundo merece isso. Somente quem é irmão na fé. Mas como eu vou saber quem é meu irmão? Ninguém melhor que Jesus para nos explicar o conceito de irmão. Porque sem esse conceito, muitas das coisas que estão na Bíblia, elas realmente perdem. Quando Deus fala irmão, Ele não está falando irmão na parte de sangue, mas Ele está falando irmão na parte de espírito, irmãos espirituais. E esse laço ele é mais forte do que esse sanguíneo. Por quê? Porque o irmão espiritual ele vai durar por toda a eternidade. Não é à toa que Deus ele fala na Bíblia, em Provérbios, que existe amigo que é mais chegado que um irmão.
Por quê? Porque quando a gente crê e a nossa amizade ela se torna aos pés da cruz, se torna numa evangelização, num momento de dificuldade, através da palavra de Deus, de um chamado, de um propósito, esse relacionamento ele vai durar por toda a eternidade. Se a gente ir lá em Marcos 3, versículo 33 a 35, a palavra do Senhor ela diz assim: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou a ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus ele estava pregando e tinha uma multidão em volta dele. E chega a mãe e os irmãos dele, irmão de sangue, irmão Maria, mãe de Jesus, terreno. E aí eles chegam e Jesus diz: Olha, a sua mãe e o seu irmão estão aqui. E Jesus indaga essa pergunta: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Deve-se causar um tanto de estranheza, porque todo mundo sabia quem eram os irmãos e a mãe de Jesus. Só que Jesus ele estava dando um entendimento muito maior sobre a nossa família espiritual. E às vezes a gente se sente órfão, e é justamente por isso, porque nós precisamos voltar ao Pai. Por que nós falamos que Deus é Pai? Quando a gente tem o mesmo Pai, nós não somos irmãos? E é justamente isso. E Jesus ele diz: olha, a minha mãe e o meu irmão, eles estão aqui. Então ele não tipificou, ele não apenas reconheceu apenas Maria como a mãe dele, mas todas aquelas pessoas. E ele deixou o entendimento: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então todos nós que participamos ativamente do reino de Deus, acreditando, ajudando, amando, obedecendo, servindo, fazendo a vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, sem duvidar. Quantas vezes nós não pedimos confirmações para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é óbvio? Para fazer o errado, a gente não pede uma confirmação de Deus, a gente faz por impulso, né? Isso é impossível. Mas para fazer algo bom, sempre se pede uma confirmação. Então agora nós entendemos: quem é meu irmão? É aquele que faz a vontade de Deus. Tá, agora nós vamos entender sobre o perdão. Vamos ver quem Deus pede para mim perdoar. Eu tenho que perdoar todas as pessoas? Ou eu tenho que perdoar o meu irmão? O que vocês acham? Quando eu estendo a todas as pessoas, eu não é querendo dizer que eu vou viver com ódio de alguém. Mas eu tenho que entender que a ferramenta do amor de Deus, ela só serve para quem acredita em Deus. Às vezes você pode ter perdoado alguém que no segundo minuto a pessoa já fez de novo exatamente aquilo que você perdoou, e aí você se sente enganado. Você não foi enganado por Deus, você foi enganado porque você perdoou uma pessoa que não era o seu irmão. E a partir do instante, que a primeira pessoa que eu tenho que analisar é que se eu faço parte dessa família, e a pergunta que eu te faço é: você faz a vontade de Deus? Ah, eu faço. Então tá. Então nós vamos lá para o outro caminho. Lucas 17, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Tem uma coisa muito importante aqui. Se o seu irmão... Então nós entendemos que se alguém que faz a vontade de Deus pecar, o que eu tenho que fazer? Repreenda-o. O perdão, ele precisa de repreensão. Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer muito, é de perguntar a seguinte frase: você quer que eu te perdoe pelo quê? Quando alguém me pede perdão sobre alguma coisa. Para mim ter o entendimento se aquela pessoa ela tem ciência da gravidade do que ela fez, ou pela razão que eu estou magoado. Porque às vezes, na falta de comunicação, a gente imagina o que o outro está sentindo e nem tem ciência. Então isso na minha vida serve muito bem.
Que às vezes você está num relacionamento, está em alguma coisa, é normal, às vezes a gente está fazendo uma coisa e não perceber outra coisa e acontecer. Só que vem a vontade, ambos fazem a vontade de Deus? Sim. Então eu vou nele, olha, eu não gostei disso, ou foi feito por isso. Então existe uma explicação. E a repreensão, quando ela é usada da palavra de Deus, ela se torna ainda mais rica. Então é sempre bom a gente procurar um versículo, procurar alguma coisa e dizer, olha, o Senhor não gosta disso. E aí a repreensão se torna uma exortação. E se a partir do momento que você repreender, a pessoa te entender, e o arrependimento vem quando eu entendo que eu fiz mal a alguém, isso é se arrepender. Arrepender é falar, poxa, eu podia ter feito melhor e não fiz. Poderia ter feito da forma que Jesus ensina e eu não fiz. E se isso acontecer, ainda que seja muitas vezes ao dia, é para perdoar. Só que por quê? Porque se o Espírito Santo está naquele lugar, nós vamos ter entendimento e sabedoria. Deus, ele não permite que a gente fique fazendo isso de forma injusta, porque o Deus que nós cremos, ele é justiça. Então nós temos que entender que esse modelo do 7 vezes 7, do 70 vezes 7, que é a quantidade de vezes que Deus pede para a gente perdoar alguém, ela se estende à garantia de quem é irmão. E só entra nesse lugar, só entra até no reino de Deus. Não adianta a gente querer ficar abrangindo as coisas. Nós cremos em Jesus, por isso nós seguimos a palavra de Deus, os ensinamentos dele, entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas escolhas e confiamos nele plenamente. Então isso ficou muito bem claro. Agora, vamos pensar que eu vivo no meio de outras pessoas que não entregaram sua vida para Jesus, que não fazem a vontade de Deus, que não toleram a palavra de Deus. Porém, essa pessoa ela fica lá todo dia fazendo algo que me chateia, né? Criando fofoca, criando intriga, criando desilusão e criando aquele monte de coisa. Sempre que ela vem é para alfinetar, é para criar tribulação. A pergunta número 1. Será que Jesus diria, aqui estão os meus irmãos? Será que essa pessoa ela se encaixa no conceito de fazer a vontade de Deus? Se ela não se encaixa, Tito 3, versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Olha que nós usamos o mesmo passo. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se alguém vier causar divisão, advirta. Isso daí... A pessoa fez de novo, segunda vez, terceira, rejeita. Acabou. Não precisa manter contato, não precisa fazer nada. Você desculpou aquela pessoa, mas você seguiu em frente. E esse é o final da frase. Permite perdoar e ir em frente. Aquele que ama, caminha conosco. Aquele que não ama, permanece no caminho. O caminho que nós seguimos, ele é estreito. O caminho que os outros seguem, ele é largo e leva à perdição. Nós estamos andando em direções opostas. Se essa pessoa no futuro se tornar ser um irmão, com certeza ela vai vir te pedir perdão e aí sim você vai se reconciliar com ela. Eu passei muito por essa experiência de, ao longo da minha conversão, eu ter a necessidade de voltar atrás e encontrar pessoas que no passado eu não tive atitudes muito boas. Então você procura, olha, lembra talvez, tal. Lembro então, eu menti pra você sobre aquilo. Gostaria de te pedir perdão. E não quer dizer que a pessoa me perdoe e fique, porque eu não sei se aquela pessoa é irmão na fé, mas eu passei por um processo de admissão, de purificação, de tirar tudo aquilo que não vinha de mim e colocar no lugar tudo aquilo que é de Deus. Muitas vezes a vergonha da gente dizer a verdade mostra que nós poderíamos ser melhores sim. Às vezes nós vendemos barato demais aquilo que não tem preço. Não seja uma pessoa emocionada, que a cada 10 minutos e cada vez estoura e volta e pá. Se não tem nada bom para dizer, não fala nada. Às vezes é melhor ficar em silêncio e não ter do que se arrepender, do que ficar falando e machucando as pessoas. Você percebe que a gente muitas vezes projeta aquilo que nos fere sobre o outro. Pega um ponto que a gente sabe que aquilo incomoda a pessoa e fica ali cutucando, sabe? Amando de quem você acha que você está fazendo isso? Você acha que essa é a forma que Jesus nos ensinou a sermos melhores, a repreender? O importante não é fazer o certo, o importante é fazer o certo do jeito certo. A verdade ela é uma excelente ferramenta, porém quando ela é usada sem crueldade.
Tem verdades que não adianta eu dizer naquele instante, vai ter o momento certo. Tudo que Deus faz é com ordem e decência. Então não adianta às vezes eu ficar querendo lá impor um tempo diferente dentro da minha ansiedade, ou o meu de novo, minha ansiedade, as minhas coisas. Nós vivemos sobre o nosso. E a partir do momento que eu consigo reconhecer que as pessoas que fazem a vontade de Deus são meus irmãos, que a partir do momento que eu consigo reconhecer que sempre onde eu estiver vão estar as pessoas que Deus quer que estejam e não as que eu quero que estejam. Muitos serão os chamados, mas poucos são os escolhidos, poucos sentirão. E a escolha é justamente isso, é o dizer sim. Quantas pessoas não ouvem a voz de Deus, mas quantas obedecem? Todo mundo conhece o nome de Jesus Cristo, mas quantos têm coragem de entregar a vida a Ele? Quantas pessoas têm coragem de abrir uma Bíblia? Quantas pessoas têm coragem de escutar um áudio de 20 minutos? Nossa, 20 minutos. Num dia que tem 24 horas, não se encontra 20 minutos para o Senhor. Encontra tempo para o TikTok, tempo para televisão, tempo para o Netflix, tempo para tudo. Então não se acha um tempo para Deus. Depois, nos momentos de dificuldade, não sabe por que tudo dá errado. Depois, quando perde todas as coisas, não sabe por que tudo dá errado. Quando a gente caminha com Jesus, Jesus não nos larga pelo caminho, muito pelo contrário, Ele nos prepara para passar por todas as coisas e a combater o combate com o bom combate. Nós não precisamos das armas dele. Nós sabemos orar, nós sabemos perdoar, nós sabemos fazer caridade, nós sabemos se importar, nós sabemos pedir desculpa, nós conseguimos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que sem Deus nós não somos nada e tudo que fazemos é pelo Senhor, que nós dependemos da sua graça e da sua misericórdia e que essa vida é só um rito de passagem, que nada que nós conquistamos aqui nós vamos levar e que esses tesouros que de repente muitos apreciam, eles vão ficar todos aqui. Então, como Deus diz lá na palavra, olha, tendo que comer, tendo que vestir, esteja satisfeito. E quantas vezes nós vivemos insatisfeitos e ainda que não nos falte nada. Quantas vezes eu não lembro de vocês aqui, olha, o banho, uma escova de dente, um banheiro, um copo de água, uma roupa limpa para poder vestir, uma cama, um travesseiro, um quarto, que você possa entrar e orar dentro desse quarto, um banheiro, um pãozinho, pra você poder passar uma manteiga, um cafezinho, um arroz, um feijão. Deus é bom. Deus é bom. E Ele não se esquece de nenhum de nós. Às vezes você não se sente parte de nada. Talvez porque falte você fazer a vontade de Deus. Porque não existe nada mais gostoso que um abraço dado por uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de amor. Não existe nada mais gostoso que um sorriso. Eu tenho que olhar na cara de uma pessoa e a partir do instante eu tenho que tentar enxergar a imagem de Jesus naquela pessoa. E aquela pessoa ela tem que tentar enxergar a imagem de Jesus. E quando ambos se vê, ambos sorriem, ambos se sentem em paz, ambos se sentem confiantes, porque sabe que aquilo vai durar por toda a eternidade. Eu agradeço a Deus pela vida de todas as pessoas que eu passei, de todas mesmo. Pessoas que me suportaram quando eu não acreditava em Deus, porque a pessoa que não acredita em Deus ela é insuportável, mentirosa, manipuladora, egoísta, egocêntrica, né? E eu lamento por não poder ter vivido a minha vida de uma forma melhor, mas agradeço a Deus do ponto que eu conheci a transformação que foi dada. Esse é o ponto em questão. Eu não posso viver querendo carregar uma vida que eu não posso mais viver. A vida que eu posso é daqui para frente. E o teu futuro, ele está intocado. Todas aquelas coisas que você tinha vontade de fazer, ainda você pode fazer. Talvez você esqueceu o valor das coisas, mas começa a fazer a vontade de Deus para você ver. A pessoa que pode nos socorrer é Deus e mais ninguém. Deus pode mudar os pensamentos de todas as pessoas, principalmente daquelas que nos governam. Então vamos começar a orar para o lugar certo e pedir para o lugar certo. E no momento que todos sentirem paz e confiança, tudo vai começar a acontecer. E isso já começou a acontecer faz tempo.
Se alinha com o seu sentimento com o sentimento de Deus, que você vai entender tudo aquilo que eu estou falando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o perdão, ele faça parte da sua vida, que a gente tenha a coragem também de seguir em frente, de rejeitar aquilo que não nos faz bem, daquilo que tenta nos dividir, daquilo que tenta roubar a nossa paz. O nosso amor, ele foi pago a preço de sangue, numa cruz, e nós não podemos entregar ele assim para qualquer pessoa como se ele não valesse nada. A nossa fé, ela vale muito. Nós temos que defender com a nossa vida, se preciso, as coisas que são de Deus, porque é aquilo que Deus diz: é melhor eu entrar no reino de Deus sem um olho, sem uma mão, do que ser jogado no lago de fogo. E essa é a verdade que muitas vezes a gente não aceita. Dessa vida, ninguém leva nada, a não ser o amor que nós recebemos das pessoas. Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.